Essa aqui, de longe, disparado top 1, é a pergunta que eu mais respondi na minha vida. Cassi, durante quanto tempo eu faço os fake views e qual a quantidade de contas que eu uso? Eu respondo milhares de pessoas direto e eu não tinha uma aula específica disso aqui. A gente tem algumas aulas de fake views, tanto na mentoria quanto no curso, mas são aulas bem mais completas e às vezes essa resposta tá lá naquele minuto tal daquela aula. Então eu fiz aqui para responder de uma forma mais direta para quem tiver essa dúvida, beleza? Rapidinho então, a duração do fake views, sempre testem entre 40 minutos e 1 hora. Importante, eu até coloquei aqui, ó, não passar disso. Reforçando, não passar nunca de 1 hora, eu já falo por quê, tá? É importante sempre testar diferente, porque tem vezes que com 40 minutos de duração, tá, de visualizações, não cai os views, e tem vezes que com 1 hora não cai e vice-versa. Então, às vezes, tu fazendo pouco pode cair, e se tu faz um pouquinho mais de tempo, os views não caem, tá? Lembrando que os views em si caírem não tem problema, também afirmando aqui, por favor, só continuem fazendo fake views, tá? Tá tudo certo. Se não contabilizar, daqui a pouco contabiliza, é aí onde a maioria das pessoas desistem. Não se esquecendo também que o fake views, ele não faz milagre, o teu conteúdo tem que estar no mínimo legal e as tuas capas têm que estar boas, porque as pessoas têm que clicar nas tuas capas, beleza? Mas o fake views ele vai dar uma impulsionada, ele serve só para dar esse empurrãozinho e depois, caindo os views ou não, não importa, porque o jogo sempre é longo prazo, tá? Resumindo tudo, nunca passe de 1 hora, porque depois de 1 hora o YouTube ele começa a bugar e ele realmente não conta. Então sempre teste, faça um dia com 40 minutos, outro 1 hora, depois 50, depois daqui a pouco uma meia hora, no outro dia mais 1 hora. Sempre fique variando, principalmente entre 40 e até 1 hora. E por que tem que variar? Geralmente troca de vez em quando, tá? Se tu faz sempre 1 hora, vai chegar um momento que vai travar e não vai dar nada. Então sempre dá uma variadinha, que é bom, tá? Direto lá na mentoria, a gente está sempre conversando sobre isso. Galera, como é que vocês estão fazendo fake views hoje que está dando certo? Aí alguém fala, tô fazendo tal, aí a galera valida, outro valida, pá, do nada tá todo mundo fazendo certinho, da forma atualizada, porque a gente conversa muito diretamente sobre isso aí, tá? Mas como nessa aula aqui eu não vou conseguir dar toda semana ou todo mês uma aula só sobre o tempo de duração, e também não tem como ficar respondendo toda hora, galera, sempre façam entre 40 e 1 hora, e se os views contabilizarem na hora e depois nos dias cair, não importa, só continua fazendo que já vai dando aquele gás. Beleza? E a quantidade de contas, o que eu recomendo sempre acima de 15. E o que seriam sempre acima de 15? Tá? É tu entrar numa conta, fazer os likes, comentários, os views, sair, entra na segunda, faz o mesmo processo, sai, entra na terceira, entra na quarta, entra na quinta, tá? Então sempre façam no mínimo umas 15 contas, se fizer umas 20, 25 também está muito bom, tá? Aproveitem para fazer o máximo de fake views no tempo que vocês estipularam aqui. Então daqui a pouco, se tu tem 50 minutos para fazer, tu vai entrando no máximo de contas possíveis entre 50 e 1 hora. Entendeu? Vai entrando, vai dando like, comentário inscrito, entra, sai, lembrando tudo aba anônima, tá? 100% anônimo, e sempre faz no máximo de contas que conseguir. Agora aproveitando também, né, abas, que é uma dúvida que eu lembrei que a galera tem muito também. Aba varia muito, o que eu geralmente faço, tá? Eu faço entre 12 e 15 abas, mas não é a única forma de fazer. Tem gente, por exemplo, que faz com 5 abas, sai, entra em outra conta, 5 sai, outra 5 sai, outra 5 sai, e faz durante um tempão, e às vezes consegue estourar vídeos antes de mim, entendeu? O meu padrão é geralmente esse, tá? Eu abro umas 12 ou 15 abas, e eu sempre faço numas 15 contas, tá? Então vou botar aqui, ó, padrão Cassiano, tá? Como que eu geralmente faço? 12, 15 abas, geralmente 15 contas, né? Likes, comentários, inscritos. E o tempo sempre varia entre 40 minutos e 1 hora, dependendo do tamanho do vídeo e dependendo dos testes que eu estou fazendo, tá? Mas eu já estou nessa há bastante tempo, inclusive nesse modelinho, né? Inclusive, isso de reduzir o horário
a quantidade, a duração do tempo é recentemente, né? Tem uns 3 meses. Antes eu fazia sempre 1 hora dessa mesma quantidade de abas e sempre mais ou menos essa mesma quantidade de contas. Aí eu reduzi um pouco, começou a dar um pouco mais certo e hoje eu vario entre 40, 1 hora, 40, 1 hora e eu fico nisso. Tá? Então, resumindo tudo, só para ser direto e reto essa aula aqui, entre 40 e 1 hora, vão testando, tá? É sempre bom testar. Entre 12 e 15 abas é o meu padrão, mas vocês... O que eu recomendo? É sempre acima de 5. Se o computador de vocês for bom, façam umas 15 ou 20. Tá? De 12 a 20 dá para fazer. Se o computador for ruim e tu conseguir só 5, não tem problema. Aí tu compensa na quantidade de contas. Faz 5 ali abas, assiste o vídeo ali até quase o final, uns 80, 90%, e sai e vai fazendo em outras contas. Beleza? Só respondendo essa dúvida geral da galera aí, numa aula direto e reto, para quando vocês quiserem consultar, mando vocês para essa aula aqui. Beleza, gurizada? Tamo junto, até a próxima.